testar agora. Alguém ativa aí o microfone. Fala comigo pra mim ver. Oi, tia. Tá me escutando? Tia. Não, ela não tá escutando. Estranho. Alguém tá falando alguma coisa? Porque eu não tô ouvindo nada. Tia? Oiê. Tia. Falem aí pra mim ver se eu vou ouvir. Oi. Oi. Talvez pode ser meu fone de ouvido. Deixa eu voltar pra ver. Falem de novo. Oi, tia. Oi, tia. Oi, tia. Agora eu tô ouvindo. Oi, tia. Oi, tudo bem com vocês? Sim. Falhando de novo. Conversa aí, Rodrigo. Você que gosta de conversar. Oi. Hã? Oi. Tô achando que meu fone pifou. Oi, meu nome é João, eu tenho 10 anos. Ah, oi, Joãozinho. Ai. Vamos lá, meninos. Pra que dia? Quer? Aquela tarefa que a senhora mandou em grupo é pra que dia? Nessa semana, na outra quinta. Isso mesmo, pra quinta-feira. Sem ser essa a próxima. De geografia, né? Que a gente não vai ter aula de geografia essa semana. Vocês sabem que nós não teremos aula de geografia essa semana, né? Sim. Vai ser o drive. Oi. Pode falar, A questão da sondagem eu esqueci de fazer. Eu esqueci, porque eu fiz a de matemática e de português. Aí eu falei assim, depois eu vou fazer a da tia Larissa. Aí eu peguei e esqueci. Ô, tia. Aí depois tem como eu fazer depois? Tá, vou deixar você fazer. Você e o Gabriel. Professora, por que Oi. a senhora não deixa para enviar o trabalho até quinta e apresentar na quinta que vem? Não, porque não é o que vai valer mal é a apresentação. Vocês não vão precisar me enviar. Meninos, olha só. Vocês sabem que quinta-feira é o drive-thru. Nós vamos estar na escola a partir das 14 às 17 horas. Então não faltem, porque vocês vão receber atividade. Eu não fiz atividade para vocês extra. Vou deixar só do livro mesmo. Mas eu tenho certeza que a Lília e a Aline fez. Além disso, vocês vão estar pegando a primeira nota de vocês do primeiro trimestre, tá? E também vocês vão receber uma lembrancinha, tanto minha quanto da escola, para o Dia das Crianças. Então não faltem. Eu também será uma boa oportunidade para a gente se ver um pouquinho, tá bom? Então não faltem quinta-feira. Amanhã a gente tem aula normal de ciências, mas na quinta nós não teremos por causa disso. Me ajuda a situar aí. Nós teremos, primeiro, né? Sondagem. Kathleen, 80%, Yasmin, 100%, Heloísa, 100%. Júlio, cadê o Júlio? Saiu, né? Ah, tá aí. 100%. Ana Clara, 100%. Rodrigo, 100%. Vitor Gabriel não está na aula. Tá bom. João Vitor, me lembra, que às vezes eu esqueço. 100%? Oi? Quase todo mundo 100%, foi bom. Sim, tá sendo bom, tá melhorando, não é? Ô tia, e segunda-feira vai ter aula? Não, parece que vocês vão receber o recadinho, mas acho que nem segunda e nem terça tem aula. Segunda não vai ser já o feriado? Vai, dia 12, né? Então, segunda não tem aula e nem terça-feira, só quarta. Tá? Então vamos lá. Me lembrem. Hã? Pode falar, João. Mas não é segunda, não. Não é segunda agora, não, é na outra. Que é
Peraí, vamos ver. É, na outra. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir meu calendário aqui. Que aí eu consigo ver. É, gente, não é essa segunda. Na outra segunda, que vai ser 12. Aí não tem aula nem dia 12, nem dia 13. Tá bom? Isso aí. Eu passei tarefa de história? Me ajuda a lembrar, porque eu esqueci de anotar. Qual parte que a gente parou? A última aula foi só correção. A gente parou na número 6. Você falou que era para fazer o texto, parece? Em história? Número 6? Aham. É, você falou que parece que era para fazer um texto. Página 6, que você quer dizer? Não, na página 12, na número 6. Você falou que era para fazer um texto. Deixa eu ver aqui. Não tinha feito, parece. Eu não passei essas tarefinhas aqui, não? Página 11 e 12? Vocês têm certeza? Tia, mas você já corrigiu. Você passou, mas você já corrigiu. Aí Já, você né? parou na número 6. Aham. Então a gente vai falar da administração hispano-americana a órgãos metropolitanos? É. Ótimo. Eu esqueci de anotar. Quando eu não anoto, dificilmente eu vou lembrar. Obrigada por me ajudarem nesse ponto. Vamos lá, então. Vou compartilhar minha tela com vocês. Quando aparecer, vocês me falam, tá? Apareceu? Apareceu. Apareceu. Então, vamos lá? A administração hispano-americana e os órgãos metropolitanos, né? Então, continuando o que a gente viu. Então, aqui, ó, vamos falar da consolidação e da conquista do território. Então, a Espanha, ela definiu uma burocrática estrutura, organização administrativa voltada para a metrópole, ou seja, para o enriquecimento metropolitano, tá? A sede na Espanha encontrava-se, na sede da Espanha, encontrava-se a Casa da Contratação. O que era isso? Era um órgão que tinha sido criado no ano de 1503, instalado em Sevilha, com a função de regular e fiscalizar o comércio entre a Espanha e suas regiões coloniais. Meninos, na sede não, é sediada, ou seja, na Espanha, tá? Continuando, então a Casa de Contratação era responsável para fiscalizar o comércio entre a Espanha e suas colônias. Deixa eu mover aqui. Então, das colônias eram então exportados para a metrópole europeia todos os produtos agrícolas, dentre eles o trigo, tabaco e açúcar, além de algumas plantas e ervas medicinais. E da metrópole eram importados produtos manufaturados como tecido, bebidas, ferramentas e equipamentos, e entre outros que não foi citado. Então, ó, o que se tinha? Ó, Lisboa, Sevilha e Cádiz. Segundo o nosso mapa, aqui são as exportações, é o que representa a setinha roxa, as importações é azul, e isso aqui é tudo que era importado ou exportado. O que está em círculo era onde funcionavam as minas. Então, a gente tinha mina de prata, mina de mercúrio, tá bom? E os produtos eram esses, ó, o açúcar, tecido, mercúrio, a prata, pérolas, o próprio ouro. Tinha mina de ouro também, gente. Na verdade, mina de ouro, não de prata. Couro, tintura, sedas, plantas medicinais e gêneros alimentícios.
Do Brasil, então, ó, que se exportava do Brasil. Açúcar, tá vendo? Principal exportação. América do Sul, ouro, né, em Buenos Aires. O mercúrio, no Peru. Aqui, Nova Granada. Vice-reino da Nova Granada. O ouro, tá bom? Então, tudo isso aqui era exportado. Então, a Casa da Contratação, ela também tinha o papel de expedir todas as licenças comerciais e todas as viagens que eram feitas para a América. Era também da responsabilidade dela garantir toda a segurança desse transporte e de todas as riquezas e minerais que eram comercializados, tá? Então, todas as riquezas minerais naturais americanas, pelo sistema de frotas, que eram os comboios, e dos portos únicos, era responsável por isso a Casa de Contratação. Então, 2 vezes por ano, né, tinha esse objetivo de promover esse comércio de exportação e de importação, que partia do porto de Sevilha, na Espanha. Essa frota era com destino aos portos americanos de Havana, em Cuba, Veracruz, no México, Cartagena, na Colômbia, Porto Belo, no Panamá, gente, desculpa. Desses portos eram transportados os galeões de esquadra real, né, que era o carregamento das riquezas exploradas dentro das colônias hispano-americanas, tá? Os galeões, gente, eles conseguiam transportar até 1.200 toneladas de mercadoria. Viu? Só para vocês terem uma ideia. Então, aqui, ó, traz uma curiosidade do que os europeus eles trouxeram. Então, o que eles trouxeram? Então, entre os principais produtos alimentícios, né, de várias partes do mundo, os europeus eles trouxeram o trigo, né, no qual o Brasil hoje é o maior importador do mundo, a cana-de-açúcar e o arroz. Entre os animais domésticos destacavam as aves, que eram as galinhas, patos e gansos, dos quais se aproveitavam a carne e os ovos. O gado, que fornecia a carne e o leite para a fabricação da manteiga e queijos. Entre os vegetais transportados pelos europeus, destaca o alface, a couve, o repolho, o nabo. Entre as frutas, laranja, limão, uva, banana, manga, pêssego, melancia, melão. E as bebidas, chá e café. Já os alimentos americanos, eram os que mais faziam sucesso na Europa, na Ásia e na África, eram as batatas, que era chamada de batata inglesa, que é a batata doce, o milho, o cacau, matéria-prima do chocolate, o tomate, né, e também feijão, amendoim, a perfumada baunilha, o sagu, castanha do Pará, algumas frutas, né, da mandioca hoje é a base da alimentação africana, o algodão, o girassol, que se extraíam os óleos para comer, tá? Na metrópole também havia o Supremo Conselho das Índias. Era um órgão criado no ano de 1511. Ele centralizava a administração e legalizava o espaço colonial hispano-americano. Defendia também os poderes semelhantes ao do monarca espanhol em qualquer assunto de ordem religiosa, civil, militar, comercial, tá? E ele podia também nomear funcionários administrativos e bispos também para as colônias, além de defender o território, superintender o comércio, fixar os limites das divisões administrativas, estabelecer leis e imposto também, dentro do espaço Hispano-América. A legislação era relativa totalmente à exploração e à mão de obra dos povos nativos. O Conselho das Índias criou, então, leis novas no ano de 1542. Qual era o objetivo disso? Impedir que a população indígena fosse submetida ao regime de escravidão, tá bom?
Então, poderia usar a mão de obra deles, mas não impor eles à escravidão. A administração hispano-americana dos órgãos coloniais. Por causa dessa dimensão territorial conquistada pela coroa espanhola, a metrópole criou dois tipos de unidades administrativas, chamada de vice-reinos e capitanias gerais. Agora a gente vai entender o que cada um funcionava. Vice-reino da Nova Espanha, aqui o mapa vai trazer a América Espanhola do século XVIII. Capitania Geral de Cuba. Então aí, ó, vocês podem ver, ó, Veracruz, México. Aqui não tem legenda, mas vocês podem ver, ó. Capitania Geral de Guatemala em Guatemala, Capitania Geral na Venezuela, Vice-Reino da Nova Granada, Vice-Reino no Peru, América Portuguesa, Vice-Reino do Rio de Prata. Vocês sabem por que aqui no Brasil é a América Portuguesa, né? Porque o Brasil ele era colonizado por portugueses, viu? Os vice-reinos eram as instituições que eram responsáveis pela administração judiciária, tá? Essa administração deles era voltada na exploração das riquezas coloniais. Os vice-reis, então, eles exerciam todo o controle nas atividades mineradoras, administrativas regionais. Eles também supervisionavam o processo da catequese, tá bom? E as sessões de audiências. As capitanias gerais também eram unidades administrativas, independentemente da importância econômica. Então, elas tinham bastante importância militar ou estratégica para assegurar os domínios coloniais. Então, elas garantiam a segurança contra piratas, corsários, financiados principalmente pela coroa inglesa. Nessas unidades também se destaca a ocorrência da luta contra os grupos nativos que não queriam de forma nenhuma se adequar à conquista espanhola, tá? Meninos, quando eles falam defender contra invasores ingleses, é porque a Inglaterra ela tinha acordo com Portugal. Portugal era o que colonizava o Brasil. Então, dentro dessas capitanias gerais, encontram-se as audiências. As audiências atuavam na metrópole como um tribunal de justiça. Era lá que eles iam representar a autoridade jurídica dentro da metrópole, agregar as funções administrativas, tá? Tanto executivas também, quando necessário, e substituir o poder dos vice-reis. Os juízes da audiência podiam promover elaboração e fiscalização de leis, nomear funcionários para a administração do território, além de assegurar a política da arrecadação de impostos, zelar pelos interesses da elite colonial, entre outras atribuições. Já as audiências transformaram-se em órgãos de maior poder político na América Espanhola. Abaixo dessas audiências tinham os cabildos. Os cabildos, que eram os altemiantos, eram órgãos que asseguravam a administração local. Eles atuavam como câmaras municipais, tá? Dentro das leis legislativas e judiciárias. Dentro dessas atribuições, os cabildos eles elaboravam as leis para regulamentar os ofícios urbanos, sistema de pesos e de medidas, organizar o ensino, determinar os valores da venda de serviços e bens. Eles eram responsáveis também por administrar as questões relativas ao abastecimento, policiamento, segurança dentro das cidades, fiscalizar obras públicas, comércio que era realizado dentro das feiras e dentro dos mercados. Os cabildos também eles eram dirigidos pelos alcaides e pelos carregadores, que eram os magistrados, que respondiam à administração do município. Internamente, então, eles eram compostos por 4 a 12 regadores, que seriam pessoas que representavam anualmente, né, a elite local proprietária das terras, tá? Ao longo desse processo de colonização, eles representaram o único espaço de exercício político permitido pela Espanha,
que eram as elites coloniais americanas. Então, eles foram prejudicados, né, pelo regime de monopólio, que proibia o livre comércio entre seus produtos, e pelos elevados impostos estabelecidos na metrópole. Então, o Cabildo ele se tornou um porta-voz de seus protestos, e o conflito de interesses entre a metrópole e colônia ficou mais evidente foi a partir do espaço político dentro das iniciativas de independência que começaram a surgir. Vocês sabem que aí teve começa a independência com as 13 colônias dentro da Inglaterra e daí isso vai difundindo no mundo inteiro, para o mundo todo, tá? Então, sobre essas ruínas dos antigos templos nativos, foram erguidos igrejas e capelas católicas. A igreja atuou promovendo a conversão desses povos nativos, promovendo os valores da cristandade europeia, agregando e congregando as comunidades indígenas em aldeias, que eram chamadas como reduções. As ordens religiosas dominicanas e jesuítas, elas se encarregavam na conversão e catequese indígena, então eles se tornaram responsáveis para controlar a educação dos colonos. O marco desse processo foi a instituição dos colégios e universidades que passaram a ser frequentados por membros da elite colonial. A Igreja Católica exercia aí uma grande influência no cotidiano das pessoas, tanto na parte política como econômica também, tá bom? O pensamento da Reforma Protestante, que aconteceu lá no século XVI, chegou às colônias espanholas e estabeleceu nelas uma série de medidas adotadas pela Contra-Reforma dentro do solo europeu. Essas medidas, gente, elas deram a instalação do Tribunal de Inquisição no solo americano e a instituição do Index Liborium Prohibitorium, ou seja, era o Tribunal de Inquisição que era responsável para repreender, repressão e atuação jurídica contra os comportamentos e as práticas religiosas. Todos esses que tinham esses comportamentos eram considerados pela igreja como hereges, tá? E aí eles tinham a sua devida punição por isso. Então, cabia a instituição da igreja, né? Cabia a eles censurar os livros e jornais que professassem ou divulgassem ideias contrárias a esses valores, contrários à fé, à doutrina cristã católica, tá? Aí a gente tem uma atividadezinha. Deixa eu ver aqui, já tá quase acabando o nosso tempo. Deixa eu ver, não vai dar tempo de falar da sociedade, vai dar tempo de falar. Vou dar a introdução à sociedade colonial e aí a gente continua depois. A sociedade colonial hispano-americana era uma pirâmide social que se organizou na colônia espanhola, tá? Ela tinha uma estrutura bem estratificada. O topo da pirâmide era ocupado pelos chaptones, que eram os peninsulares, que são os funcionários espanhóis, que eram o Supremo Conselho das Índias e transferidos para a América. Eles eram responsáveis pelo controle dos principais cargos políticos e administrativos dentro das colônias. Na escala abaixo, onde estavam os crioulos, que eram os descendentes de espanhóis nascidos no continente americano. Esse grupo social era constituído pelos ricos proprietários de minas e terras, que eram membros das elites coloniais. Entre as camadas populares, destaca aí os mestiços, que eram os considerados habitantes livres, que se dedicavam ao artesanato e ao pequeno comércio. Na base da pirâmide, onde estavam todos os povos nativos, os africanos escravizados, os grupos indígenas remanescentes do genocídio praticado pelos conquistadores europeus, que representavam a principal força de trabalho explorada na Hispano-América. Enquanto isso, a mão de obra escravizada ela era utilizada em especial nas regiões tropicais de grande lavoura. Em Cuba, por exemplo, tinha uma representação de 58,6% do total de habitantes, isso no século XIX. Essa representatividade se dava ao modo homogêneo por todo o território colonial.
Então, os negros escravizados, eles tinham um alto custo para a coroa espanhola, pois o tráfico era controlado por portugueses e ingleses, porque nessa época aqui, a coroa inglesa já tinha decretado a alforria para todos os negros. Então, a gente tem aí os espanhóis com altos cargos privilegiados, chapitones, crioulos, os mestiços e os indígenas e negros escravizados. Por fim, nós vamos ficar por aqui hoje. A gente continua depois com a economia colonial hispano-americana. Eu vou passar atividade hoje não. Eu vou dar continuidade com o conteúdo para a próxima semana. Depois eu passo a atividade do outro, tá? Ou vocês querem tarefa? Não, obrigada, tia. Então tá bom. Então a gente vai só até aqui. Meninos, o recado foi dado. A gente se encontra amanhã com ciências, então, tá bom? Tá bom. João, eu vou mandar o link para você. Então tá bom. Tchau, queridos. Até amanhã. Tenham uma boa tarde. Tchau. Tchau. Ai, gente, perdi meu mouse. Achei.